Olá pessoal, tudo bem? A minha proposta aqui é fazer vídeos rápidos de no máximo 10 minutos, tá? Explicando a matéria que a gente já viu em vistas à prova do Enem. Bom, eh, a primeira coisa é dividir mito e filosofia. O que é o mito então? Bom, mito é uma história contada para explicar o mundo. O homem sempre teve necessidade de entender o mundo, da onde veio, né, para onde vai, esse tipo de coisa, por que acontecem nos eventos da natureza, etc. Né? Então o mito é uma das primeiras explicações que se tem notícia. O mito ainda existe hoje. Ele é criado em todo ambiente, né? Na política, na, é, no mercado, na sociedade em geral, nas religiões, né? Ainda os mitos mais óbvios que a gente tem são das religiões, por exemplo, o cristianismo, mas não só o cristianismo. Por exemplo, o mito de Adão e Eva, o mito de Adão e Eva, o mito do dilúvio, o mito de um homem que ficou dentro de uma baleia e etc. Né? Por quê? O que ele se diferencia? Né? Por que a gente acha que são explicações fantásticas? Porque elas não são lógicas, elas não têm uma lógica, né, argumentos lógicos para gente, que a gente entende como algo daí então fantástico, né? Bom, vou exemplificar narrando rapidamente um mito da origem do mundo para os gregos, né? Então, na origem do mundo, então, existia Gaia, a Terra, e Gaia era coberta em todos os sentidos que vocês imaginam, inclusive o sexual, principalmente o sexual, por Urano, o céu. Tá? Então, Gaia se sentia muito desconfortável com essa situação, porque ela tinha que dar tinha que parir para dentro, né? Que é uma contradição em termos até. Ela não podia colocar seus filhos para fora, ela tinha que parir nos grotões da terra, né? No subsolo, nos grotões. Bom, o que acontece? Né? Ela pariu Cronos, né? Cronos cresceu, construiu um machado enorme, gigante, e cortou o pênis de Urano. Urano, com muita dor, subiu, se elevou e está até hoje, lá, hoje é chamado de céu. Né? Então, nisso surgiu o espaço entre Gaia e Urano. E Cronos, né, seria então, tomou lugar de Urano como o deus mais importante. Porque Urano era um deus e Gaia era uma deusa para eles. Né? Então, o que acontece? Esse deus Gaia e Urano não eram considerados formas humanas ainda, certo? Não eram antropomórficos, que a gente diz. Bom, então essa é uma história que era uma explicação do mundo, da origem do mundo da época, né? Então, que a filosofia, em certo momento, surgiu e começou a pensar em maneiras mais lógicas, argumentativas para explicar o mundo. Né? Então, a gente tem os primeiros filósofos que são chamados pré-socráticos. Por quê? Porque tem um pensamento anterior a Sócrates, não necessariamente no tempo cronológico, mas um tipo de pensamento que vem antes da proposta socrática. Vocês vão ver depois a diferença, tá? Bom, os filósofos pré-socráticos, então, eles pensavam na origem do mundo, na origem do homem, na origem dos deuses. Né? Vale a pena aqui dizer que o homem era tido como algo que estava em pé de igualdade com a natureza, certo? Por quê? Porque ele era considerado natural. Ele não era apartado da natureza como a gente vê hoje, né? O homem explora a natureza, ou seja, né, ele tem uma superioridade em relação à natureza. Lá ele era visto como em certa medida de igualdade, assim, como participante da natureza. Bom, então, aqui quando eu falar o nome dos filósofos, o que eles fizeram, tem um D
depois do nome, que expressa a origem da cidade, né? A cidade que eles vieram, porque era formado, né, ali, Mileto é uma cidade da Jônia, né, que era uma região ali pertencente à Grécia, tá? Bom, o Tales, então, de Mileto, né, que viveu entre 624 e 546 AC, para ele tudo, a origem de tudo era a água. Então, uma das características dos pré-socráticos é que eles estavam tentando achar uma lógica para a origem do mundo, de elementos que estivessem no mundo, de forma geral. Não todos, né, mas a maioria deles de elementos que estivessem no mundo, tá? Então a água está no mundo, né? É um elemento imanente. Imanente é que está no mundo, tá, gente? Bom, e como é que ele pensou isso? Bom, a água é essencial à vida, como está escrito aí, vocês podem ver. Ela sofre e exerce o processo transformador do mundo, né, porque ela se transforma em sólido, né, como o gelo. Eles acreditavam também que se transformava em sólido como a terra, então estavam errados. Mas enfim, isso não é tão importante. É importante que eles acreditavam que ser essencial à vida e estar em todos os seres. Então, se estar em todos os seres, só pode ser a origem de tudo, né? Então ela é capaz de mudar, ela influencia na agricultura, né? Tudo é formado por água. A gente precisa para sobreviver, os animais, as plantas, as flores, tudo, né? A origem de tudo é a água, segundo o Tales de Mileto. Bom, Anaximenes de Mileto, que era o discípulo dele, discordava do mestre. Então ele dizia que a origem de tudo era o ar, e que sofria condensação e que sofria rarefação, e também movimentava a agricultura, era essencial para a nossa respiração, da respiração dos animais, para o crescimento das plantas, etc., né? Acreditava também que a Terra era plana e que passeava no ar, né? E que a Terra era o centro do universo, né? Bom, se acreditava que a Terra era plana na época, até é compreensível, certo? Bom, também acreditava que o ar era divino, né, e gera divindades, certo? Então, e que a Terra passeava no ar. Bom, o ar então era fundamental para Anaximenes de Mileto, certo? Bom, a gente tem então Anaximandro, que daí por sua vez também de Mileto, da Jônia, também era discípulo de Anaximenes e de Tales, né? Esse é o mais abstrato de todos eles, né, gente? Que a origem de tudo é o apeiron. Eu não botei acentinho ali porque tem livros que colocam apeiron, outros apeiron. O que é o apeiron? Então prepare-se que esse é um pouquinho mais abstrato. Bom, há um lugar ou um lugar que há o infinito, né? Que é o infinito. Esse lugar, ele é indeterminado, esse lugar é infinito, é indeterminado, e ele não morre, ele não se transforma, ele é sempre o mesmo, ele é estável no sentido, não estável no sentido mas ele está sempre lá, ele não se desintegra, tá? Não é estável no sentido de parado, isso que eu quis dizer, mas é um lugar que não se desintegra, ele é infinito, ele não morre, né? Ele é indeterminado, a gente não sabe como conceituar ele no sentido de dar detalhes, de definir, na verdade, né? A gente não pode determinar o que ele é exatamente, mas ele é um lugar para onde tudo que é finito, nós, as plantas, os animais, o mundo em geral, até uma pedra que se desgasta, né? Tudo que é finito, que é determinado, porque nós podemos nos separar, nos classificar, e somos sujeitos sim à desintegração, porque a gente nasce, cresce e morre, vai para lá, vai para esse lugar. E como é que ele chegou a essa conclusão? Ele vai dizer o seguinte, que para onde vai a noite quando o dia vem? Para onde vai o homem quando morre? Para onde vai as plantas? Vai para algum lugar e volta desse lugar. Porque as coisas nascem, as plantas nascem, os homens nascem outros homens, né? O dia volta a nascer,
A noite vai, o dia volta, a noite volta, entendeu? É um ciclo. Então ele acreditou neste lugar infinito, indeterminado e não sujeito à integração. Esse é uma origem mais abstrata, porque a gente não pode definir exatamente o que ele é, por isso ele é indeterminado, certo? Mas é isso, já passou 10 minutos e 16, é isso a minha proposta em vídeos rápidos. Tá? Até o próximo, continuação dos pré-socráticos.